o nosso Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Tá? Então já vamos para o estudo. Temos aí cerca de 45 minutos para termos aí um tempo de estudo bíblico da palavra do Senhor. Isaías capítulo 9. Eu vou ler todo o capítulo. Você então pode estar acompanhando com a sua Bíblia. Isaías capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 21. 9, capítulo 1 e 21. É um texto que geralmente assim, a gente só lê mais na época de Natal, né? Natal é que vai pegar Isaías 9. Mas como a gente está fazendo um estudo do livro como um todo, né, é importante a gente entender essa dinâmica aqui. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota em que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de passo ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se apartará a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, esse povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, e a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. A profecia que ensina a mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, toda a boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da sua ira, por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta, cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés. Ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Bom, até aí. Senhor Deus, nosso Pai, dá-nos instrução, capacitação, ó Deus, para entender e para falar da palavra do Senhor. Deus, traz iluminação ao nosso coração, à nossa mente, para discernirmos, ó Deus, os teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se eu fizesse uma pergunta aqui, qual escatologia que está na sua cabeça? O que é escatologia? Escatologia é aquele estudo
das últimas coisas. Escatologia, escatos, né, é o estudo do fim. Então, quando a gente vai falar sobre a volta de Jesus, a gente está estudando sobre escatologia. Qual a escatologia que está na sua cabeça, olhando para o mundo nos nossos dias? Quem é que está governando o mundo nesses dias? O mundo sempre em crise, o mundo sempre em dificuldade. Qual a teologia que está na sua cabeça, ou qual a escatologia que está na sua cabeça? Irmãos, esse estudo que nós queremos estar apresentando aqui, ele tem um pouquinho de escatologia, olhando do Velho Testamento para o Novo Testamento, porque está apontando. Aqui, o livro de Isaías foi composto cerca de 740 anos antes de Cristo. Então, Isaías estava apontando para onde? Para o primeiro século. Então, se a gente pensar, era uma escatologia veterotestamentária, estava apontando para frente. Tá? Então, vamos ver aqui o que esse texto tem a nos ensinar nesta oportunidade. Vamos lá, então. Tema: o governo de Cristo. Governo de Cristo no Velho Testamento governo de Cristo no Velho Testamento. De quem o texto está falando? Qual é o personagem central do capítulo 9 de Isaías? É uma profecia que se refere diretamente a Cristo. Não tem como, é certeira. Ela aponta direto para Jesus. Tá? O ponto central não é ou não são as condições desfavoráveis, mas sim o governo de Cristo. Quem já leu o capítulo de número 1, que fala lá que o povo tinha dado as costas para Deus, que o boi conhecia o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não conhecia Deus, parece-me que a gente está vivendo aqui um tempo de caos, de miséria espiritual, miséria moral, distanciamento de Deus, né? E, consequentemente, gente, parece que a gente foca muito mais nas coisas ruins do que nas coisas boas. É igual notícia ruim. O que corre mais, a boa ou a ruim? A ruim corre rapidinho, né? Corre rápido, mas a boa custa. A gente custa comentar quando a notícia é boa. Nem se lembra. Mas quando é notícia ruim, a gente, hoje com o Zap, né, a gente passa notícia ruim rapidinho, né? Parece que se a gente olhar para o livro de Isaías, a gente só vai olhar a coisa ruim. Não, Isaías, você se lembra que o nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Esse é o significado do nome Isaías. Então, em meio a esse caos todo, apesar do caos, Deus está levantando o profeta Isaías para falar de quê? De salvação. Tá? Então, o ponto central, portanto, não são as condições desfavoráveis, mas sim o governo de Cristo. Se a gente começar a aplicar essa instrução, é como se hoje a gente olhar para esse mundo todo do jeito que está. O ponto central, gente, não é como é que o mundo está. O ponto central ainda não é isso para nós. O ponto central é que Cristo continua sendo Senhor. O Evangelho continua sendo pregado. Pessoas continuam podendo ouvir do Evangelho. O Espírito Santo pode trazer convencimento do pecado, da justiça e do juízo para gerar mudança, porque essa é a missão nossa como igreja. Essa é a nossa missão. Então, se a gente foca no problema, a gente não cumpre a nossa missão. Então, já pensou se Isaías concentrasse somente naquilo que era problema naquele tempo? Ele não focaria em falar da salvação, como nós hoje. Se a gente ficar focando nos problemas, nós não vamos cumprir a nossa missão. E parece que a gente vai até hiperdimensionar os problemas de tal forma que, nossa, é grande demais e eu não vou dar conta, então melhor pular fora, melhor desistir. Então, irmãos, o cenário da humanidade é descrito como, olha só, um cenário terrível, que aí a gente só tem que saber que é terrível, mas a gente não pode ficar olhando para ele. Tá? Fazendo um corte aqui. Pessoas deprimidas são pessoas que pegam um único problema e ficam assim, focada nele. E às vezes elas não conseguem olhar para o outro cenário
E se é uma depressão voltada para algum tipo de circunstância, ela fica deprimida por quê? Porque ela só está olhando para aquilo. E ela se sente encurralada, por isso ela não encontra a solução. Se a gente olhar só para o problema, a gente não cumpre a nossa missão. Quais os problemas? A terra estava aflita, havia obscuridade, havia condições desprezíveis, havia trevas e escuridão, verso 2, havia uma situação de sombra da morte. A gente viu muito bem o quanto essa pandemia nos expôs à região da sombra da morte. Quando a gente fala, nossa, estou com Covid, quase que a gente fala, Deus, estou pronto para isso, Senhor, será que é isso mesmo? Porque parece que a doença veio assim, de forma tão assustadora, que falava que estava com Covid, falar que está com o vírus, já é quase que uma sentença. Gente, era isso que estavam passando lá. O povo estava vivendo na região da sombra da morte, não só do ponto de vista moral, não só do ponto de vista social, mas também da espiritualidade. O povo estava vivendo essa realidade. E aí, o que Isaías fala, lá no verso de número 1 e 2, fala que havia um jugo. O que é jugo? Peso, fardo. Né? O verso 4 fala isso. Havia um jugo que pesava sobre eles. E havia opressão. O que é opressão? Tem essa opressão física. Eu fico pensando nas mulheres, por exemplo, lá no Afeganistão, expostas àqueles homens que, na verdade, olham para a mulher como se fosse um animal. Ficam presas em correntes. E algumas mulheres foram abandonadas pelos seus maridos porque eles, como a gente fala, eles picaram mula, eles vazaram, eles fugiram naqueles aviões que foram para os Estados Unidos e deixaram lá as mulheres e as crianças. Agora, pensa uma mulher agora exposta a uma situação onde um afegão que olha para essa mulher dessa forma animalesca, e eles se aproximando dela. Gente, opressão. Essa mulher vai dizer, nossa, eu vou ser violentada, abusada, vão me matar, eu vou virar... Opressão. Mas também tem aquela opressão que, na verdade, está na alma. Uma questão espiritual. Aí, gente, nós somos presbiterianos, mas a gente tem que saber o seguinte, o diabo oprime também, tá? Ele não pode invadir a vida daqueles que são de Cristo, mas ele oprime. E a Bíblia fala que naquele contexto havia opressão, quer seja do ponto de vista social, quer seja opressão do ponto de vista da espiritualidade. Então, gente, tudo isso é envolto à incredulidade, causa de todos os males humanos. Falta da busca de Deus, falta de temor, falta de consagração, havia esse caos geral. Mas, como disse, a gente não pode ficar focado no problema, a gente tem que buscar a solução. Até porque o Evangelho, né, no plano de Deus, a gente tem criação, queda, redenção, consumação. Se a gente não esquece disso, a gente vai entender que o próprio Deus, no seu todo, a despeito de toda a situação de queda, de destruição, de caos, ele providenciou a redenção. Redenção é salvação. E nesse caso, irmãos, a pergunta a seguir é: quem é que vai trazer a solução para isso? Quem trará as respostas que, naquele contexto, a humanidade precisava? Para nós hoje, quem vai trazer as respostas que nós precisamos hoje? Isaías apresenta uma mensagem profética, irmãos, revelando o nome, o caráter, os atributos daquele que vem como a solução, a resposta à humanidade. Significa que, lá no Velho Testamento, apontando para frente, havia esperança. Nós hoje estamos numa outra circunstância, na dispensação dos tempos de maneira diferenciada, mas por mais que nós vejamos um cenário caótico de aflição, obscuridade, tem esperança. É exatamente isso que Isaías foi desafiado a pregar. Tá? Então, né, essa esperança estava associada a um nome, estava associada a uma pessoa, estava associada a uma presença e interferência. Associada, por exemplo, a um nome. Esse nome que tem praticamente 5 títulos associados a ele, tal qual Isaías vai nos apresentar lá no verso de número 6.
Ele vai dizer que esse nome está associado àquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está associado a uma pessoa, não é só um nome. Tem um nome, não. É uma pessoa. Né? E aí ele vai dizer lá no verso 6, porque um menino se nos deu, e um filho nos nasceu. Então, não tinha só um nome, tinha uma pessoa ligada a esse nome, tá? Aquele que haveria de vir da Galileia, local que foi desprezado no palco do cenário tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, lugar simples, mas da Galileia, dos gentios, haveria de vir aquele que seria a encarnação dessa solução que Deus providenciou. Isaías está nos informando, irmãos, que não seria só um nome, não seria só uma pessoa, mas haveria uma interferência. Quando a gente estuda teologia, a gente aprende sobre a questão do transcendente e do imanente. Eu já usei esses conceitos aqui na nossa igreja, em alguns estudos, palestras ou sermão. Transcendente, conceito de transcendência. Transcende Deus Altíssimo, Deus Infinito, Deus Santo, imarcessível, de graça, de glória. Esse Deus é um Deus tremendo, né? Está sentado no trono, as nuvens são estrados dos seus pés. Esse Deus que é transcendente, que foge à nossa compreensão. Mas esse Deus também, ele se tornou imanente. O que é o imanente? É aquilo que a gente, o quê? Que toca. Esse Deus, ele não ficou apenas na transcendência. Esse Deus, ele vem e toca. Ele toca na história. Ele toca na vida das pessoas. Ele toca no mundo. Ele toca. Então, nesse caso, não tinha só um nome, não tinha só a ideia de apenas uma pessoa, mas uma pessoa que viria para tocar, para mudar esse cenário. E aí, para quebrar esse ciclo de opressão, de aflição, de angústia, de sofrimento. E aí Isaías está apresentando isso, irmãos, para esse povo. Volta a sua Bíblia lá no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Você vai ver que a profecia que foi dada naqueles dias, eu vou ler porque a gente ganha mais tempo. Capítulo 1 fala assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o seu dono, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento do meu povo, não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de víboras, malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está o quê? Assolada. Era esse o cenário. Se a gente pegar dentro do aspecto do particular e do geral, Judá e Jerusalém estavam vivendo isso. Se a gente usar esse texto para entender o aspecto geral, o mundo vive isso. Tanto no particular quanto no geral, é um cenário de caos, assolação. E ainda assim, Deus está levantando o profeta Isaías para dizer: olha, eu vou dar alguém que tem esse nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, vai ser um menino que vai nascer da Galileia, né? E ele tem uma missão, né? E essa missão é tocar. Ele vai ser esse imanente, ele vai tocar na história para mudar esse cenário. Gente, que maravilha, né? Que maravilha. Quão bom quando a gente tem um médico que consegue curar as nossas doenças físicas, né?
Eu fui naquele médico lá, e o médico fez exames em mim, fez um diagnóstico, conseguiu entender a patologia que está acontecendo, me deu remédio, acabou, nunca mais tive aquela doença. Aqui, se a gente pensar, é o próprio Deus que falou assim, eu sei que vocês estão doentes. E essa doença precisa de um médico, de um interventor. E o diagnóstico é esse aqui. Não é nada bom. É caos, assolação. E aí eu quero tocar na história, mandando esse menino para mudar esse ciclo de coisas. Gente, tremendo. Isaías, portanto, irmãos, 9, ele vem mostrar essa presença de Cristo, ou seja, o reino de Cristo na terra. E para tocar de maneira particularizada naqueles dias a realidade de Judá e de Jerusalém, e nos nossos dias as nações. Então, o tema desse capítulo, e aí aqueles que gostam de estudo bíblico mesmo, sim, né, tem a ver com o governo de Cristo. Porque o ponto central aqui não são os problemas, é quem veio para trazer a solução dos problemas. A gente que é líder, eu sempre penso o seguinte, não adianta as pessoas chegarem com reclamações. E é muito fácil a gente chegar com reclamação, não é verdade? Não, está faltando isso, está faltando isso. Mas ninguém chega com o quê? Eu tenho uma ideia, pensa lá. Chega com a solução de como resolver aquilo, de como tratar aquilo. Né? Dentro de casa também, às vezes, né, a esposa pede, filho pede, marido pede. Mas eu pensei numa ideia, só. Gente, o próprio Deus está aqui, está apresentando a solução. Ele não fica focado nessa humanidade caída, nessa assolação, mas ele está trazendo a solução. Por isso, o nome do livro, Isaías, o Senhor é a salvação. E aí, eu quero identificar, de maneira pontual, 5 características do governo de Cristo. Dentro desse aspecto. 5 características do governo de Cristo. Tá? Onde é que a gente encontra a base para falar governo? No próprio texto. Não tem como a gente tirar a base, senão não olhando para o texto. Alguém leia para mim, agora eu vou pedir que alguém, em viva voz aqui, leia o verso 6 para mim, e o verso 7 de Isaías, capítulo 9. Pode ler, quem quiser. Ok, obrigado, Suécia. Então, aqui nós temos no verso de número 6, quando fala assim, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Primeira menção. Segunda menção, ainda no verso 7, para que aumente o quê? O seu governo. Né? E aí, lá no verso de número 7, na parte B, fala assim, e sobre o seu reino. Então, nós temos 3 expressões dentro do texto que vai reforçar a ideia de governo. O que é governo? Administração. O que é governo? Comando, liderança, estratégias. Então, nós temos aqui a descrição que essa profecia tem a ver com aquele que haveria de governar, administrar, comandar, liderar, ser proeminente em relação à vida de Israel, naquele contexto, né, numa fé declarada naquele que haveria de vir, e ao mesmo tempo para nós aqui, numa fé declarada naquele que já veio. Então, é uma declaração de que tem um governo, e esse governo tem a ver com Cristo. Esse governo tem a ver com esse menino que haveria de nascer. É por isso que
se a gente olhar assim, mas quem é que está governando o mundo hoje? Gente, por mais que os reis da terra pensem e achem, para nós cristãos, quem sempre está sentado no trono é o nosso Deus. Então, quais são as características desse governo? Primeira delas, o governo de Cristo, ele desfaz e destrói as trevas. Desfaz e destrói as trevas. No verso de número 1 e 2, mas para a terra que estava estava aflita, não continuará, não vai ficar assim. A obscuridade nos primeiros tempos tornou-se desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho além do mar, Galileia dos gentios. Aí o verso 2, o povo que andava em trevas. Aí vai ter uma declaração apontando para Cristo, agora tem luz. Agora tem luz. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender, que a estratégia de Satanás permanece a mesma desde quando ele se rebelou contra Deus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Verso de número 9. 12:9. Tá, olha só a descrição, Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo, sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele os seus anjos. Tá? E aí, então está dizendo que ele foi atirado para a terra, tá? Com um fim. Agora, um pouquinho mais à frente, Apocalipse capítulo 20, verso de número 3. 23. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais, o quê? Enganasse as nações. Então, preste atenção naquilo que eu vou dizer aqui. O que está acontecendo aqui? Apocalipse capítulo 12 é uma descrição que foge à nossa compreensão temporal, que vai apontar para um conflito angelical. E naquele conflito angelical, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, e quando ele se rebelou contra Deus, o Apocalipse vai declarar que ele foi expulso, antes de tudo, da presença de Deus. E foi atirado para onde? Para a terra. Agora você está entendendo por que quando Adão e Eva estavam ali no Éden, o que aconteceu? Quando eles estavam lá desfrutando de todos os benefícios e a despeito da ordem de Deus, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem já estava lá? Está vendo? O que ele fez com Eva? Eva chegou para Deus depois que pecou, Senhor, a serpente me enganou. E agora nós temos Apocalipse capítulo 20, verso 5, falando que Satanás continua trazendo engano para quem? Não mais para uma pessoa, mas engano para quem? Para as nações. Satanás continua enganando as nações. Por que a Bíblia fala de Jesus? Porque Jesus é o antídoto da mentira, contra a mentira. Jesus é aquele que vem confrontar a mentira. João 8:44 fala que o diabo é mentiroso, ele não se firma na verdade, porque é da natureza dele ser mentiroso. E Jesus vem, irmãos, para ser esse antagonismo. Para falar, não, você é a mentira, eu sou o quê? A verdade. Aí, a profecia, então, de Isaías, é uma palavra apontando para Jesus, aquele que haveria de vir para romper todos os enganos de Satanás para com as nações. Na encarnação de Jesus, o reino de Deus é instaurado na terra, de maneira plena,
Quando é que o reino de Deus é plenamente instaurado na terra? Quando Jesus Cristo nasce. Por isso aquele alvoroço de Faraó, do servo de Faraó, para o quê? Para não permitir o nascimento de Jesus. A morte das crianças. Por quê? Jesus nascer era uma afronta ao reino de mentira. E agora o que vai acontecer? Jesus Cristo nasce. E quando Jesus começa o seu ministério, antes dele, João Batista começa a pregar arrependimento. E a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino de Deus na terra. E Jesus reitera, ratifica a mensagem de João Batista. Olha, se arrependam, porque é chegado o reino. Aí, Mateus capítulo 6, busca em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus chega na pessoa de Jesus, mas agora todos ficam questionando: Senhor, será que o teu reino será em visível aparência? Não. Aí Paulo vai falar em Romanos capítulo 14, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é alegria, paz, a vida no Espírito. Aí a gente vai entender que o reino de Deus, ele chega nas nossas vidas quando nós nos convertemos. Quando tem conversão, o reino de Deus, o quê? E quem é que produz essa conversão, essa mudança, esse crescimento, esse fortalecimento na vida espiritual do homem? É Cristo, mediante a ação do Espírito Santo. Então você está entendendo o que está acontecendo, que Isaías está falando: gente, está um caos, mas tem alguém que vai resolver isso. Ele está falando dessa promessa. Então, primeiro, o governo de Cristo desfaz as trevas morais, as trevas espirituais. Ele vai romper com todas as trevas. Segundo, o governo de Cristo resplandece, floresce vida. E aí a gente encontra lá no verso número 2 de Isaías, capítulo 9, verso 2. Deixa eu voltar aqui para o texto. 9:2, ele vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes o quê? A luz. O governo de Cristo vem resplandecer, vem florescer vida. A gente está aqui indo, período do inverno, indo para a primavera. Me parece que dia 21, dia 22 é que muda a estação, né? É um tempo que começa o quê? Aparecer as flores. E parece que flor é sinal de vida, reprodução, né? E a Bíblia está nos informando, irmãos, que o reino de Cristo veio trazer esse resplandecimento de vida, veio trazer vida. É por isso que nós não podemos concordar com o fato de que o cristianismo seja um antagonismo, uma contracultura, porque ele vem trazer exatamente aquilo que falta para o homem, para a humanidade. Cristo vem exatamente trazer esse governo, ele vem destruir as trevas, ele vem resplandecer e florescer vida em cada um de nós. Terceiro, o governo de Cristo destrói ou quebra o jugo, quebra o jugo, né, das mãos do opressor, que tem em suas mãos a vara e o cetro. E a descrição do verso de número 4 é: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu o ombro e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui ele usa duas expressões que estavam na mão do opressor. O cetro é um sinal de autoridade, é um caniçozinho, que quem tem autoridade fica com aquele cetro na mão, né? A vara, instrumento de correção, às vezes não fica com o rei, mas fica com aqueles que são súditos do rei, para que com a vara eles estejam oprimindo. Você se lembra que no contexto do Egito, os judeus reclamaram porque os seus exatores, que eram os egípcios, estavam tratando com mão de ferro, opressão. E os hebreus clamaram ao Senhor. Capítulo 3 de Êxodo diz assim que o Senhor ouviu a voz do povo hebreu, porque estavam sendo oprimidos pelos seus exatores, seus acusadores, seus algozes. Gente, olha só, o texto está falando que Jesus Cristo veio quebrar, destruir o jugo
peso, veio destruir a vara, veio quebrar esse cetro que está na mão de quem oprime. E, amados, o opressor, por final, depois de oprimir, ele vai matar. Porque a natureza do seu senhor, do opressor, é roubar, matar e destruir. Então, Isaías está falando assim, uma profecia tremenda. E, gente, um povo que estava dando as costas para Deus, estava nem aí para Deus, esqueceu de Deus, não queria saber nada de Deus. É nisso, irmãos, que a gente vê a graça de Deus, o favor de Deus, o benefício que Deus faz para nós, porque a gente está sempre correndo de Deus, fazendo coisa errada, e Deus está lá, vem cá, você é meu, você me pertence. E essa graça é tremenda. O texto fala, com amor eterno eu te amei, com bondade ou com benignidade eu te atraí. Deus está atraindo um povo que não estava nem aí para Deus, como também nos nossos dias. Vejam, irmãos, como o nosso Deus é um Deus tremendo. Por isso que nós temos que crer na doutrina da eleição, da predestinação, porque é sempre Ele que vai em nossa direção. E quarto, é um governo glorioso. Um governo glorioso. O governo de Cristo é um governo glorioso. Quais as características do governante? Ou seja, quais os atributos inerentes a ele como governante? São da mais alta qualificação e perfeição. Mais alta qualificação e perfeição. Tá? As características são aquelas descritas lá no verso de número 6. Olha só. Maravilhoso conselheiro. Transcende os limites da compreensão. Ele tem em si os sábios conselhos para a vida, a salvação. Esse conselheiro, que seria Cristo, ele tem poder, e ele não tem limite no uso da sua sabedoria para dirigir, orientar as nações. E a gente vê no ministério de Jesus isso sendo aplicado dia após dia. Tal qual nós olhamos para Salomão, que teve muita sabedoria, e é citado até como alguém que Deus o abençoou com inteligência e sabedoria, mas Jesus é maior que Salomão. Maior que Salomão no uso da sua sabedoria. Jesus com sabedoria para lidar com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com o Zaqueu. Jesus é sábio ao lidar com uma mãe que pedia que lá no reino dos céus um tivesse à direita e outro à esquerda. Jesus é sábio quando alguém estava doente, tinha vergonha, constrangimento de chegar perto dele. Uma mulher enferma vai lá e toca em Jesus e fala: quem me tocou? Porque eu sei que de mim saiu o poder. Sabedoria para confrontar o farisaísmo daqueles acusadores da mulher adúltera. Aquele que não tem pecado, atire as primeiras pedras. Sabedoria na cruz, ainda que sofrendo ali as dores por conta dos nossos pecados, sabedoria. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabedoria. Jesus é esse, irmãos, que nesse governo glorioso demonstra-se como um Deus forte, não como um Deus fraco, não como um Deus fraco. Por que as crianças se encantam com os super-heróis? Dificilmente uma criança se encanta com os fracotes, né? As crianças se encantam com os super-heróis, porque eles dão ideia de força. Homem-Aranha, Superman, até os jovens, os adultos se encantam, com os super-heróis, porque eles dão ideia de força, de que é alguém que chega para resolver o problema, alguém que vai combater o mal, alguém que vai romper com uma situação adversa para trazer a solução de livramento, de opressão, de injustiça. Talvez você que tem mais de 50 como eu, se lembra muito bem de uma novela chamada Irmãos Coragem.
Aí eu ficava encantado com João. Quem era o João? João era o falecido Tarcísio Meira, que estava numa cidade chamada Diamantina, que encontrou um diamante, e aquele diamante era cobiçado por todos, o coronel Antônio Bento, que ficava tentando fazer de tudo para tirar o diamante do João. Mas o João era o herói, né? Era o herói, irmão do Jerônimo, né? Esse mesmo? Que namorava a Índia Potira, né? Vocês lembram? A gente via novela naquele tempo também. Criança, né? Até hoje, herói. Na mente. A gente gosta de gente que seja forte. E aqui, Isaías está falando, esse menino, ele tem um governo tão diferenciado, que será glorioso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, ou seja, a dupla designação, um Deus herói, qualidades de um rei vencedor, poderoso, ser forte e ter sabedoria, são ingredientes importantes para o governo divino e protetor do seu povo, para esse povo que estava aflito, angustiado, em trevas, um Deus forte, e ainda mais, um Deus conselheiro, um Deus que não chega mostrando os erros o tempo todo, mas um Deus que atrai com graça e misericórdia e vai dar bons conselhos. Cristo, tendo sido ungido com sabedoria, teve os elementos necessários para esse ofício real. Jesus é esse conselheiro. Ao mesmo tempo, ele é o Pai da eternidade. Governo glorioso. Ele possui vida em si mesmo, né? Ele tem bondade amorosa, ele ama o seu povo, a sua paternidade é perene, não é um pai ausente, não é um pai abusivo, não é um pai descuidado. É por isso que Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, ele diz assim, quando vocês orarem, orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santo, santificado seja o teu nome. Chamem Deus de Pai. E aqui, irmãos, ele é o Pai da eternidade. É um Pai eterno. Ele é o príncipe da paz. Ou seja, ele é aquele que promove paz. Esse é o reino glorioso de Cristo. E diante dos tormentos, o governo de Cristo se revela como um governo de paz. Shalom. A palavra shalom, em hebraico, ela tem uma amplitude gigantesca. Paz, mas shalom, prosperidade, shalom, integridade, shalom, alegria, shalom, contentamento, shalom, paz. Então, esse é o príncipe que produz paz. E aí, Cristo vai nos ensinar exatamente isso, a ponto de Paulo, quando vai teologizar, escrevendo para a igreja de Filipenses, ele vai dizer que quando nós estamos em Cristo, não precisamos ficar ansiosos, porque nós precisamos apenas saber que a paz que Cristo nos dá excede todo entendimento. Filipenses capítulo de número 4, verso 7 traz isso. A paz que esse príncipe da paz nos dá excede todo entendimento. Tem Covid, mas eu tenho paz. Tem doença, mas eu tenho paz. Não tenho emprego, mas eu tenho paz. Está meio bagunçado aqui do ponto de vista de conflitos, mas eu tenho paz. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. E aí Jesus, o príncipe da paz, quando ele antes de ascender aos céus, ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E por fim, irmãos, esse governo, ele vai trazer justiça. Ele trouxe justiça. Olhando para o Velho Testamento, nós precisamos compreender algumas questões. Tá? A partir do estabelecimento do reino, algo fica claro. O reino de justiça revela amor e graça. Mas o reino de juízo revela condenação e penalidades severas. Com o governo de Cristo sobre os homens, a bagunça acabou. A anarquia acabou. Jesus Cristo veio trazer ordem.
trazer, né, nova vida, e veio trazer ordem. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar entendendo que, nesse reino, ele vai manifestar a sua ira, e a sua ira está ligada ao seu juízo, né? E aí, do capítulo 9, do verso 8 ao verso 10, há uma referência aqui de um conflito da Síria com Israel. Quem estava no estudo da semana passada se lembra que eu citei no capítulo 10 a presença de um rei chamado Sargão. Quem estava aqui se anotou, Sargão. Esse rei, ele cresceu e achou que ele podia tudo. E aí, Deus, que havia permitido que a Síria fosse usada para trazer uma correçãozinha para Israel, o rei extrapolou. E quando o rei extrapolou, Deus falou: opa, não é assim. Aí o próprio Deus teve que tratar do rei. Mas uma coisa que você precisa entender assim com muita clareza no Velho Testamento, e muitas pessoas ficam em conflito com isso. No Velho Testamento, irmãos, ora, Israel é a vara de Deus contra nações pagãs. O que é a vara de Deus? Pergunto para os irmãos aqui. Quem quer falar? O que eu quero dizer com isso? Israel é a vara de Deus. Sim. E às vezes a correção implica até a morte. Então Deus está usando o povo hebreu para corrigir, e ainda que essa correção culmine na morte. Por exemplo, você se lembra lá em Josué, quando vai falar sobre o povo de Ai? Havia uma situação de que Acã escondeu pecados, a capa Babilônia, as moedas. Aí houve derrota do povo hebreu por conta disso. Aí Acã descobriu-se o pecado na casa de Acã, na vida de Acã, foi eliminado o problema, foi exterminado ele e toda a sua família. Mas depois Deus fortaleceu, o pecado saiu de Israel, Israel se fortaleceu para destruir o povo de Ai. Então, Israel foi a vara de Deus contra aquele povo. Mas tem muito sangue, pastor, no Velho Testamento, como é que Deus permite isso? Gente, mistérios, questões que a gente... é Deus. Então, em muitos momentos, Israel é a vara de Deus. E essa vara, às vezes, é para corrigir uma nação pagã, ou, inclusive, para destruir. Em outros momentos, é um outro povo pagão que vai ser a vara de Deus em relação a quem? A Israel. Aí a gente, por exemplo, tem o momento que Deus levanta um rei pagão, que é o rei Ciro, para corrigir Israel. E o rei Ciro está naquele período do profeta Jeremias. O rei Nabucodonosor, Deus só permitiu 70 anos de cativeiro babilônico, porque Israel estava fazendo coisa errada. Deus falou: então tá bom, eu vou permitir com que vocês sejam oprimidos pelos babilônicos, e somente depois de 70 anos que vocês vão estar livres. E aí os babilônicos usaram de mão forte contra Israel. Quando a gente entende isso, a gente vai entender o juízo de Deus onde? Lá no Velho Testamento. Que ora Deus está usando a nação de Israel como vara para outros povos, e ora Deus está usando outros povos para corrigir quem? Israel. Amém, irmãos? Entenderam? Eu não sei que leitura que a gente faz hoje do contexto do mundo em relação ao cristianismo. Pois não?
Então para quem está em casa, então estamos lembrando aqui de um período da história difícil, né? 6 milhões de judeus que foram mortos por conta do fato de que a Alemanha entendeu na questão da supremacia da raça ariana. Contudo, uma descrição bíblica lá de que o sangue dos justos caía sobre os judeus. Há uma linha de raciocínio que defende a ideia de que essa punição tenha sido por conta disso. Ao mesmo tempo, não ignoramos a maldade, a perversidade do homem em relação a um fato histórico como esse, que não deve se repetir nunca mais, né? Mas, irmãos, o que a gente então precisa entender? O juízo, ora de um lado, de outro, para corrigir. Agora, nesse aspecto, nós temos que saber que na nossa geração, se Deus nos chamar, ressuscitaremos, né? E o Senhor vai julgar os que são seus, os que não são seus, mas o Senhor não vai deixar de colocar todas as nações. E o Senhor Jesus Cristo será aquele que não mais vai agir como advogado. Não será mais advogado. Então, ele será agora numa outra condição de juiz das nações. Então, Isaías para nós é um livro tremendo, porque aponta isso, declara isso, né? Então, nós ainda estamos vivendo nessa dispensação onde esse evangelho pode ser ouvido, vivido, buscado, crido, para que nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. Amém?